Irmãos, boa noite, a paz do Senhor. Estamos mais uma vez aqui neste último dia do mês de fevereiro para trazer esta live, a palavra do Senhor, aqui nos dois salmos 98 e 99. Deus nos dá mais essa oportunidade neste último dia do mês de fevereiro, como já citei, desse dia 28, de estarmos trazendo esta palavra para nós estarmos refletindo. E nós temos um propósito de estar fazendo a leitura anual da Bíblia este ano de 2026 e continuando indo mais e mais fazendo a obra do Senhor, né? E estamos aqui, né, para compartilhar com você. Inscreva no nosso canal, seja um compartilhador desta live, deste propósito maravilhoso de estar levando a palavra do Senhor através das redes sociais para aqueles que precisam. É um método de evangelização para alcançarmos você que precisa ouvir a palavra de Deus. Então, como diz o Salmo 98, que diz: cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele fez maravilhas, e a sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. O Senhor fez notório a sua salvação, manifestou a sua justiça perante os olhos das nações. Lembrou-se da sua benignidade e da sua verdade para com a casa de Israel. Todas as extremidades da terra viram a salvação do nosso Deus. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores ou todos os povos da terra, dai-lhe brados de alegria, regozijai-vos e cantai louvores ao Senhor com a harpa e a voz do canto, com trombetas e o som de buzinas, exaltai perante a face do Senhor do Rei. Brame o mar e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Os rios batam palmas, regozijem-se, também as montanhas, regozijem também as montanhas à face do Senhor, porque julga a terra com justiça julgará o mundo e o povo com equidade. O 99, irmãos, nos diz assim: a grandeza do seu reino. O Senhor reina, tremam as nações. Ele está entronizado entre os querubins. Comova-se a terra. O Senhor é grande em Sião e mais elevado que todas as nações. Louvem o teu nome, grande e tremendo, pois é santo, e a força do rei ama o juízo. Tu firmas a equidade com juízo e justiça em Jacó. Versículo 5 do 99: exaltai ao Senhor com nosso Deus, e prostai-vos diante do escabelo de seus pés, porque Ele é santo. Moisés e Arão entre os sacerdotes, e Samuel entre os que invocam o seu nome, clamavam ao Senhor, e Ele ouvia a sua oração. Na coluna de nuvem lhes falava, eles guardavam os seus testemunhos e os estatutos lhes dera. Versículo 8: tu os escutastes, Senhor nosso Deus, tu fostes um Deus que lhes perdoastes, posto que vingador dos seus feitos. Versículo 9 do capítulo 99: exaltai ao Senhor nosso Deus e adorai o santo monte, adorai no seu santo monte, porque o Senhor Deus é santo, igreja. O Senhor Deus é santo, amigo ouvinte da palavra de Deus. Então, esses dois capítulos, 98 e 99,
O Senhor nos fala aqui, primeiro Ele nos convida a estar louvando o seu nome por amor da sua salvação, por amor do seu nome. Porque por amor da sua salvação, foi Ele que nos resgatou, foi Ele que nos deu uma nova vida, aonde nós estávamos talvez jogados sem ninguém olhar por nós. Ele deu o seu Filho para nos salvar, Ele deu, se fez homem, Ele se fez, melhor dizendo, se fez homem e habitou no meio de nós. Então por isso que o verso primeiro diz: cante ao Senhor um cântico novo, porque Ele fez maravilhas, e a sua destra e o seu braço santo alcança a vitória. Porque só o Senhor nos dá a vitória, irmãos, e mais ninguém. É Ele que nos dá a vitória. Será se é A, será se é B, é a tua força? Não, é o Senhor que nos dá a vitória, Ele que faz maravilha. Celebrai com júbilo. O que é júbilo? É alegria diante do Senhor. Quando você estiver diante do Senhor, alegrai. Nós temos visto que o mundano, ele quando está nas suas demasias, nas suas festas, ele se alegra, ele dá o melhor de si para se alegrar. E nós que somos salvos, nós que somos homens chamados por Deus, nós também devemos nos alegrar de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, porque o Senhor é santo, irmão. O Senhor é santo, o Deus Todo-Poderoso, e é por isso que Ele nos dá esta oportunidade de estarmos na sua presença. O que seria de nós se não fosse a salvação do Senhor? E no versículo 5 aqui que ele diz: cantai louvores com harpa e a voz do canto, com trombetas e o som de buzinas, exaltai perante a face do Senhor nosso Deus, né? Então é com alegria, com instrumentos musicais, devemos estar na sua presença, devemos estar diante dele, buscando a sua face, né? E no versículo 7 ele diz assim, ó: brame o mar e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Brame, regozijes, os rios batam palmas, regozijem-se também as montanhas perante a face, porque vem e julga a terra, com justiça julgará o mundo e o povo com equidade, com a sua destra. É Deus que nos julga, irmãos, é Ele que faz justiça por nós. Então nós vemos que o mar, as montanhas, os rios, eles se alegram na presença do Senhor. E da mesma forma Ele está nos falando nesta noite, nesta hora, para que nós viemos nos alegrar na sua presença. No capítulo 99, melhor dizendo, diz: as nações tremam, e Ele está entronizado entre os querubins, Ele está acima de todos, Ele está no céu de glória, olhando para todos nós. Então, como ele diz, Ele está entronizado entre os querubins. Comova-se a terra, porque o Senhor, Ele está nas alturas, Ele reina para todo sempre, a sua justiça dura para sempre, e nós devemos buscar essa justiça dia após dia na nossa vida, irmão. Como diz ainda mais no versículo 3: louvem o teu nome, grande e tremendo, pois o Senhor é santo. O Senhor é santo, o Senhor é santo. Assim também lá nos céus, de 24 horas, os quatro seres viventes, os 24 anciões clamam ao Senhor: santo, santo é o seu nome. E da mesma forma, igreja de Deus, nós devemos fazer aqui na terra, nos alegrarmos na sua presença, estarmos proclamando, dizendo para as nações: só o Senhor é santo, só o Senhor é Deus, e não existe outro além de ti, Senhor. E nesta noite, para terminarmos esta live,
com esta alegria que nós devemos estar na sua presença, na presença do Senhor. O versículo 6 diz aqui, ó: Moisés e Arão, entre os seus sacerdotes, Samuel, e entre os que invocam o seu nome, clamavam ao Senhor e ele ouvia. E da mesma forma não é diferente, como foi com aqueles homens, também é conosco. Se nós clamarmos de todo o nosso coração, igreja, de toda a nossa alma, se nós nos humilharmos na presença do Senhor, Ele ouve a nossa oração, Ele ouve a oração daquele que se humilha, daquele que vai perante Ele, daquele coração contrito. Deus, Ele ouve a oração do justo, e é necessário que nós dia após dia estejamos orando diante do Senhor, porque o Senhor vem buscar o seu povo. E para terminar a nossa live de hoje, no versículo 8 e 9, que diz assim: Tu os escutaste, Senhor, nosso Deus, Tu fostes um Deus que lhe perdoastes, posto que vingador dos seus feitos. No versículo 9 do capítulo 99 de Salmos, diz assim: Exaltai ao Senhor nosso Deus e adorai-o no seu santo monte, porque o Senhor nosso Deus é santo. Viu? Exalte ao Senhor com alegria. Se os rios, se os montes, se os mares se alegram na presença do Senhor, e nós que somos feitos seus, não devemos muito mais nos alegrar. Nós que somos a sua imagem e semelhança, não devemos muito mais nos alegrarmos na presença dele. O salmista aqui, desses dois salmos, eles exaltam o nome do Senhor, eles nos levam a exaltar, a estarmos alegres na presença do Senhor. Então, que você, meu irmão, não fique triste, saiba que esse Deus, Ele zela por ti, zela pela tua vida, mas é necessário que você se alegre na sua presença, porque Ele tem grandes coisas. O seu reino é imenso, o seu reino é grande, e Ele vem buscar o seu povo escolhido para estar diante dEle, ali nos regozijando muito, muito mais. Fico com esta palavra nesta noite, fico com esta palavra, que Deus vos abençoe neste último dia de fevereiro do ano 2026. Escreva, mais uma vez reforçando, escreva no nosso canal. Que Deus vos abençoe, que vocês acompanhem as nossas lives, em nome de Jesus. Eu vou orar pela sua vida. Senhor, abençoa aquele que vai nos ouvir, que está nos ouvindo através dessa live. Toma essas vidas em tuas mãos, através desta palavra alcance vidas para ti, Pai. Salva aquele que necessita, salva aquele que precisa, Senhor Deus, ouvir a tua voz, Pai. E diz assim, Pai, buscai ao Senhor, em Isaías capítulo 55, versículo 6, buscai ao Senhor enquanto está perto, invocai o seu nome enquanto pode se achar. E é tempo de nós invocarmos o nome do Senhor. Boa noite para vocês. Fique com a paz do Senhor na sua vida, e assim continue acompanhando nós através do nosso canal. Muito obrigado.